E obviamente temos que partir do pressuposto que existem diferentes tipos de formação que podem ter diferentes objetivos. E há formações que têm o objetivo de ativar emocionalmente as pessoas, motivacionalmente as pessoas, criar bons momentos para os colaboradores e está tudo certo com isso. Não é de todo o tipo de intervenção que eu gosto mais de fazer. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Business to Podcast. Mais uma vez estamos juntos, desta vez com o Igor. Como vai, Igor? Tudo bem? Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos ter o Pedro Guerra. O Pedro Guerra é um profissional com mais de 15 anos de experiência que desenvolve sua atividade nas áreas de consultoria e formação, predominantemente ligado a projetos de mudança e transformação nas organizações. Reengenharia de processos, concepção e implementação de modelos de gestão e performance e desenvolvimento de competências. Pedro, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, mas com certeza você sabe falar muito melhor de você do que eu, não é isso? Sim, antes de mais, Eduardo, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e rever o Eduardo depois de alguns anos. Isso, bastante. Dos tempos de Angola, quando estivemos juntos em Angola. Isso. Bom, eu diria que essa pergunta é uma pergunta sempre desafiante, não é? Quando somos convidados a falar de nós próprios, mas eu diria que, acima de tudo, o Pedro, alguém que conseguiu ao longo dos anos encontrar uma congruência forte entre a personalidade e a carreira. Eu acho que isso é um aspecto importante para mim, ou seja, ter conseguido ao longo destes anos nortear a minha carreira muito em função daquilo que é a minha personalidade, daquilo que é o meu estilo de vida, aquilo que são as minhas crenças, aquilo que são as coisas que eu gosto de fazer e muito também na ponderação entre aquilo que é a carreira e o meu tempo profissional e o meu tempo pessoal. E nesse sentido eu acabei por enverdar por um caminho de grande autonomia e se quisermos, de alguma independência, ter-me tornado empreendedor relativamente cedo, aos 27, 28 anos, muito na busca daquilo que é esse binómio pessoas e negócios. E grande parte do meu trabalho, para não dizer todo o meu trabalho, está muito relacionado com isso. Ou seja, como é que as pessoas podem contribuir para melhores resultados, melhores indicadores e negócios mais alavancados. Portanto, eu diria que isto acaba por resumir muito daquilo que é a minha atividade profissional. E esse teu percurso de carreira para você chegar nesse modelo de negócio que você traz para os teus clientes, para o mercado, como isso aconteceu? Essa pergunta é uma pergunta-chave, isso quase que me leva a uma reflexão que eu próprio fui forçado a fazer quando tinha os tais 27, 28 anos. Eu comecei a minha carreira ligada a uma grande organização, talvez uma das maiores em Portugal, a trabalhar in-house, portanto dentro do cliente, no fundo como colaborador na altura na direção de recursos humanos, mas rapidamente eu percebi que a minha personalidade exigia uma dinâmica diferente, uma sequência de desafios também diferentes, e surgiu a possibilidade de integrar uma consultora, na altura muito forte, portanto com a doutora Odete Fachada. Isso foi, digamos, a primeira experiência que eu tive ligada à parte da consultoria, uma consultoria depois também muito ligada a processos formativos. Essas experiências foram-se acumulando, eu trabalhei com a doutora Odete, depois trabalhei em várias outras consultoras, mas depois surgiu um momento em que eu sentia que tinha que seguir um caminho mais autónomo, mais independente, um bocadinho mais fiel à forma como eu achava que as coisas eventualmente deveriam ser feitas, com todos os riscos inerentes a essa tomada de decisão. Os riscos e os benefícios, e ser responsabilizado por isso era uma coisa que sempre me atraiu. Ou seja, eu ser responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. E, portanto, na altura, quando eu tinha cerca de, creio que 28 anos, surge uma possibilidade de fazer um projeto em Angola. E é então a altura em que eu decido sair da consultora onde estava e agarrar esse projeto com unhas e dentes, numa perspectiva completamente como freelancer. Resumidamente, foi uma altura em que eu deixei de ser trabalhador por conta de outrem, com boas condições,
numa ótima consultora, com um plano de carreira bastante estruturado, etc. Mas eu, na altura, decidi arriscar. Isto parece um bocado aquele clichê do empreendedor, mas se é clichê é porque todos nós, quando decidimos empreender, de alguma forma passamos por este tipo de desafios. E eu, na altura, resolvi assumir esse risco, deixar essa zona de conforto, assumir uma zona de maior desafio. E foi assim que a mudança se deu, basicamente. É muito interessante quando você fala isso, porque eu acho que esse é o dilema do empreendedor, né? O dilema do empreendedor é aquela história, ele vai desenvolver alguma coisa com um determinado propósito, né? Porque se não empreende nada se você não tiver o propósito, isso é básico, né? E tirando por aí, você quando decidiu ter esse percurso próprio, era simplesmente por um desafio pessoal seu, eu vou conseguir fazer isso sozinho? Ou também você pensou que você podia ir por uma linha diferente daquela linha que estava, no caso, era o direcionamento das outras empresas que você trabalhou? Bom, eu diria que foi multifatorial. Uhum. Mas o principal fator foi muito aquele que eu referi no início, ou seja, foi um bocadinho a busca de coerência e de congruência interna, que tinha muito a ver com aquilo que era a minha descoberta na altura daquilo que é a minha personalidade, daquilo que é a forma como eu gostava ou como eu sentia na altura que a minha vida e este equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal devia acontecer. E depois, porque, honestamente e com toda a transparência, eu sempre fui uma pessoa com convicções fortes, com ideias definidas, com uma estrutura muito racional, de causa e efeito, de orientado para resultados. E portanto, naturalmente isso impeliu-me sempre para decisões que me permitissem ter essa independência e essa autonomia. Foi um bocado isso que aconteceu até com alguma naturalidade. Eu diria que para a maioria das pessoas que me conhecia na altura, isso não terá sido uma surpresa, ou seja, essa busca de independência com aquilo que tem de bom e com aquilo que são os desafios inerentes foi muito forte na altura. Portanto, há aí um misto entre aquilo que é a minha personalidade, aquilo que é a minha vida pessoal e depois uma forma de acreditar que seria a melhor forma de chegar às empresas e de fazer as coisas dentro desta área da consultoria e da formação ligada às pessoas e aos negócios. Essa sua racionalidade tem alguma coisa a ver com a sua formação? A sua formação é na área de ciências exatas ou nada a ver? Não, a minha formação de base é das ciências sociais, curiosamente. Portanto, a minha formação de base é em psicologia aplicada. Portanto, licenciei-me em psicologia aplicada, fiz mestrado em psicologia já na área das empresas, social e organizações. Mas depois essa busca também de complementar um pouco esta matriz de competências com coisas eventualmente mais exatas, porque o comportamento humano, enfim, sendo ciência, é uma ciência muito mais probabilística e muito menos exata, como são outras ciências ligadas às matemáticas, à física, à química e por aí fora. E portanto depois houve uma grande aproximação a tudo o que pós-graduei-me em gestão e fiz várias certificações na ótica de gestão de projetos, de PMP, de tudo o que tem a ver depois com certificações por exemplo, ao nível está-me a faltar agora a expressão, mas de ferramentas e instrumentos de avaliação psicológica, mas muito com esta tradução em resultados, com esta tradução num output que fosse o mais mensurável possível. E portanto eu acho que a conjugação é muito essa, ou seja, entre a minha personalidade enquanto Pedro e aquilo que começava a ser progressivamente as minhas crenças sobre a forma de trabalhar neste tipo de setor e realizar este tipo de trabalho. Eu faço essa pergunta porque é muito interessante. No meu percurso profissional, eu tive muita relação de colegas ou pessoas que eu conheci no segmento como executivos, que eles eram, por exemplo, a maioria deles engenheiros. Né? E é uma coisa estranha. Então, quer dizer, o resultado que eles tinham, principalmente com foco em vendas, uma coisa muito... Né, quer dizer, que vendas a gente sabe que tem muito a ver de relacionamento humano, quer dizer, a ciência exata tá mais afastada, né? Não é tão próximo. E os resultados eram fantásticos, né? Então, quer dizer, eu acho que a história da sua formação básica, ela simplesmente funciona como
um alicerce que você ali você vai botando um tijolo de cor diferente e construindo sua casa da forma que deve ser, né? Sim, eu diria que a psicologia enquanto ciência é uma área que deveria ser totalmente transversal a qualquer pessoa. Claro que depois podemos olhar para a psicologia sob diferentes âmbitos e diferentes tipos de intervenção, mas eu diria que ao dia de hoje parte do meu percurso foi muito alavancado na capacidade de pensar sobre o comportamento humano e de depois, posteriormente e ao longo da minha carreira, conseguir alavancar essa competência com competências muito mais ligadas às ciências exatas, porque acho que é desta complementaridade que nasce a robustez daquilo que possam ser metodologias, abordagens, processos. Acho que esta é uma conciliação que eu defendo pessoalmente e que, enfim, acho que foi bastante positivo para o meu percurso e agora nestes mais de 15 anos de carreira, claramente que tem sido um elemento chave, ou seja, é indissociável do meu percurso e está permanentemente no meu percurso e nos meus projetos psicologia. Ótimo, excelente. Vamos agora entrar mais na questão prática da tua atuação e uma área que também eu me interesso bastante, que é essa área de formação profissional, treinamento, né? Capacitação, né? Vamos assim chamar. Eu quando estava do outro lado da mesa, sentado e procurando, vendo as necessidades da equipe em relação à capacitação, à formação objetiva baseada em algum projeto que nós precisávamos, coisas desse tipo, eu sempre tive uma preocupação muito grande, até por experiência minha, né, na época que eu também era o cliente maior dos treinamentos, né, não como um gestor maior, mas como, vamos dizer assim, participante, né? E eu percebia que as formações, às vezes, elas tinham muito assim de um fundamento teórico, né? E depois você absorvia muito pouco daquilo, né? Quer dizer, desmistifica um pouco para a gente qual é o teu pensamento sobre formação, de que forma ela de fato ela traz valor para uma empresa, né? E para a melhoria do negócio, né? Eu acho que essa é uma pergunta absolutamente chave. E obviamente temos que partir do pressuposto que existem diferentes tipos de formação que podem ter diferentes objetivos e há formações que têm o objetivo de ativar emocionalmente as pessoas, motivacionalmente as pessoas, criar bons momentos para os colaboradores e está tudo certo com isso. Não é de todo o tipo de intervenção que eu gosto mais de fazer. Todo o meu percurso tem alavancado uma relação com formação que agregue verdadeiramente valor às organizações. E é impossível agregar valor se isso não for medido. E esta é uma premissa-chave daquilo que é o meu trabalho. Ou seja, um princípio de gestão clássico é o que não é medido não existe. E desde cedo que eu procurei contrariar ou desmistificar o estigma da formação dita comportamental. Que muitas vezes, às vezes erradamente, mas que tem muitas vezes associado esse estigma de as pessoas gostam, as pessoas passam um bom momento, aquilo até impacta nas pessoas, mas depois, 48 horas depois, uma semana depois, um mês depois, isso não é transferível ou não foi transferido para o contexto de trabalho. E, portanto, uma das grandes premissas que eu tenho ao dia de hoje e que acredito ser um elemento diferenciador é o que não é medido não existe e qualquer projeto de formação a que eu me proponha fazer ou que eu aceite participar tem isso como base. Qual é a matriz de indicadores que vai servir de base para medirmos o impacto deste projeto, seja ele meramente um projeto formativo que envolva o desenvolvimento de competências ou tenha outro tipo de desenvolvimentos associados, como por exemplo processos, como por exemplo portanto, reengenharia de processos, redefinição de processos ou até alteração de sistemas, softwares, aplicações, redefinição da oferta, do produto, do serviço. Ou seja, eu olho para aquilo que pode ser a formação ao dia de hoje como
uma formação que tem que objetivamente e obrigatoriamente tocar em todos estes vetores. Processos, sistemas, competências e oferta. Grosso modo, eu diria que em 95% dos casos, se nós olharmos para a formação com a necessidade de tocar ou de envolver ou de diagnosticar estes 4 vetores do negócio, eu diria que estamos muito mais perto de poder fazer uma formação com verdadeiro impacto. Então você está dizendo que uma formação tem que ser algo que esteja diretamente ligado à estratégia do negócio. Sim, quer dizer, aquilo que, pelo menos da forma como eu encaro... É sua opinião. Exatamente, caso, a forma como eu encaro e aquilo que eu me proponho fazer, eu acho que essa vinculação é essencial. Ou seja, se nós quisermos desenvolver negócios, e os negócios são desenvolvidos através de pessoas, essas duas realidades têm que ser claramente conjugadas. Eu posso ter o melhor dos cursos de formação se os processos de determinada área não acompanharem depois também o desenvolvimento das competências, ou se não existir essa interligação entre aquilo que é o desenvolvimento de competências, mesmo que comportamentais, e uma ligação sinérgica com aquilo que são os processos ou a redefinição desses processos, nós podemos estar a investir de um lado e depois sermos condicionados pelo outro. E aquilo que no fundo eu acho que faz sentido é os processos formativos serem cada vez mais trabalhados nesta perspectiva quase que holística, transversal, integrada. E se as coisas forem pensadas de raiz desta forma, eu acho que estamos muito mais perto da transferência acontecer. O valor ser realmente percepcionado, não só pelos participantes, que são os primeiros beneficiários, mas obviamente depois também pela empresa e pelo negócio, e os resultados serem visíveis, não só a curto, mas a médio, mas que depois possam ser consistentes a longo prazo. Nesses teus 15 anos de jornada, você já passou por pelo menos 2 gerações, vamos assim dizer. E como você percebe essa nova geração, essa geração com essa cabeça digital, essa geração impaciente, né, que consome cursos digitais de 5 minutos, né? Se você faz um módulo com mais do que 5 minutos, eles já acham que o curso é demorado. Como é que você consegue fazer com que as pessoas sintam-se atraídas e concentradas, quer dizer, num curso, principalmente numa formação, que é com um cariz assim, empresarial, com um foco muito objetivo, uma coisa até às vezes pesada, né? Eu não estou falando agora ainda da parte motivacional, de team build, dessas coisas, estou falando formação, basicamente. Como é que você consegue lidar com essa inquietude dessa nova geração, né? Bom, eu diria que acho que há duas variáveis que são chave, e essas variáveis, elas sendo relevantes naquilo que é o contexto atual, elas não são novas propriamente, ou seja, eu falo da dicotomia básica entre forma e conteúdo. E aquilo que eu acho e aquilo que eu sinto hoje em dia é que nós, também pelo contexto que o Eduardo referiu, temos que cada vez mais privilegiar a diferenciação da forma. Como é que nós fazemos chegar o conteúdo às pessoas? A forma é o elemento desbloqueador desses limiares de concentração cada vez mais baixos, de atenção cada vez mais baixo, de resiliência face um bocadinho à adversidade ou à necessidade de maior esforço. Eu acho que a forma como nós montamos as ações de formação é a variável-chave para nós conseguirmos ultrapassar essa, vamos chamar-lhe, barreira. E quando eu falo de forma, eu falo de coisas altamente tangíveis. Por exemplo, algo que eu tenho vindo a trabalhar cada vez mais tem a ver com se nós fizermos uma reflexão, e para quem nos ouve, se gostar de pensar nestes temas, já há alguns anos que existem 2 grandes abordagens do ponto de vista do desenvolvimento das pessoas. E até ligados à forma como a própria ciência evoluiu. A primeira, um paradigma claramente reducionista, em que basicamente nós éramos pensados a desenvolver as competências individualmente. E quem começou a dar esse espaço primeiro foi, obviamente, o desporto. E que está muito, se nós compararmos até
o desporto e as organizações, o desporto está muito mais avançado e eu creio que isso ficará claro com aquilo que eu vou dizer a seguir. Como é que os atletas treinavam há 20, 30 anos atrás? Pensemos num futebolista. Eles treinavam sob a perspectiva reducionista do treino, que era como treinavam a velocidade de forma isolada, a resistência de forma isolada, a força de forma isolada. Então os jogadores antigamente, o treinador dispunha 30, 40 bolas à entrada da área e dizia, chuta. E eles chutavam 20, 30 vezes. Então a competência, o treino da competência era feito maioritariamente sob a perspectiva reducionista. Reduzíamos o todo em partes e se o jogador precisa de saber rematar ou precisa de ter resistência ou velocidade, nós temos exercícios para velocidade, exercícios para remate e por aí adiante. Com o passar do tempo, e nomeadamente no desporto, foram aparecendo outras formas, outros paradigmas, como por exemplo o paradigma da complexidade. O treino não pode ser diferente da realidade da execução. Ou seja, um jogador não pode trabalhar de forma reducionista e depois o ambiente de execução é complexo. Ou seja, É coletivo. é complexo, porque tem muitas variáveis que impactam no desempenho. Então eu não posso pôr um jogador que remata 30 vezes num treino sem pressão, com tempo de decisão, sem barulho, antigamente muitas vezes até sem barreira, quando depois o contexto de realidade, o contexto real, é um ambiente complexo, onde tudo vai impactar. Ele, quando estiver a correr, na ótica do deslocamento e da velocidade, ele está a correr a ser puxado pela camisola, a ser pressionado pela esquerda, pela direita. E, portanto, resumindo, eu creio que a ideia é muito simples. O treino e a metodologia tem que ser o mais próximo possível daquilo que é o ambiente de execução. E esse é o primeiro fator que leva as pessoas a estarem verdadeiramente conectadas num processo formativo. Por exemplo, projetos que eu tenho ao dia de hoje, cada vez mais estão orientados nesta vertente daquilo que eu designo de competências fusionais. O Eduardo liderou grandes empresas em vários países. Essas empresas tinham produto e serviço. Isso. Se nós formos ver, por exemplo, em Portugal, a grande maioria das empresas desenvolve de forma isolada o conhecimento técnico da competência comercial e de influência e persuasão. Ou seja, os vendedores fazem um curso de formação técnica onde vão aprender características e benefícios do produto. E depois têm um outro curso diferente e independente onde eles vão aprender a vender o produto. Isto, na minha opinião, não faz o menor sentido. E isto é a prova, se quisermos... É colocar a bola para ele chutar. Isto é literalmente a perspectiva reducionista do treino. E nós, em 2024, a grande maioria das empresas trabalha a formação, o desenvolvimento de competências ainda sob a perspectiva reducionista do método científico. Quando está mais do que provado, ou seja, é algo que empiricamente ou quase que de senso comum nós conseguimos perceber, que é o vendedor em placa de vendas, ele não tem um on-off de agora vou trabalhar, agora vou informar sobre o produto e agora vou interagir na perspectiva da influência ou da persuasão. O ambiente é complexo. Não funciona desse jeito. O ambiente jeito. faz coincidir os diferentes desafios. Agora, claro que isto do ponto de vista conceptual até pode ser fácil de entendermos. Claro que depois o grande desafio é como é que isto se põe em conjunto. Como é que eu crio uma formação fusional? Como é que eu desenvolvo uma metodologia que consiga capacitar em ambiente o mais próximo da realidade? E não é só levar os produtos para dentro da sala. É muito mais do que isso. Como é que toda a metodologia do ponto de vista de treino, de desenvolvimento destas, se quisermos, destas competências específicas, conseguem depois confluir para aquilo que é um desempenho de complexidade. Porque é essa a forma, ou quando no dia a seguir, às 9 da manhã, o colaborador chega à placa de vendas, ele passa a estar em ambiente de complexidade. Mas ele treinou em ambiente de reducionismo, ou redutor. E isto, e todos aqueles que nos estão a ouvir e que têm empresas ou que têm equipas, se começarem a fazer uma autorreflexão sobre esta temática, e numa perspectiva construtiva, colocarem a exigência desta forma, vão perceber que as formações que recebem enquanto participantes
ou as formações que a maioria das empresas tentam promover, ainda ao dia de hoje, separam estas valências. Não fundem estas valências. E, por exemplo, ao dia de hoje, um dos grandes desafios que eu sinto e que eu quero é também pedagogicamente levar para todos aqueles que são os meus potenciais clientes abordagens de complexidade. Abordagens que permitam ao meu participante sair da sala e quando chega às 9 da manhã do dia seguinte, ser natural essa passagem, ser natural essa transferência. E isso é o primeiro ponto para nós garantirmos atenção, concentração, motivação, porque há um bocadinho aquele estereótipo, a pessoa quando vai à formação muitas vezes vai de pé atrás, nós sabemos isso. E vendedor principalmente, que quando ele está na formação ele está deixando de ganhar dinheiro. Se falarmos então de determinadas áreas, isso é totalmente claro, que é o participante está durante os primeiros 10 minutos numa busca de validação, que é, eu quero perceber se tu realmente me podes ensinar algo novo. Eu quero perceber se realmente tu me podes ajudar a ter melhores resultados. Eu quero perceber qual é o nível de desempenho que tu me podes ajudar a atingir. E se nos primeiros 10 minutos nós não os conseguimos impactar dessa forma, por muito que eles gostem da metodologia, que a metodologia seja divertida, seja fun, as pessoas são suficientemente inteligentes e capazes para perceber se conseguem ou não depois fazer a transferência. E esse é o elemento-chave para captar, sejam as gerações mais antigas, mais experientes, sejam as gerações mais recentes. Eu creio que esse é o elemento, mais do que fazer jogos e atividades e ter vertentes lúdicas, que é muitas vezes a forma como se encontra essa... querermos que as pessoas gostem da formação. Aliás, o Eduardo sabe, tem uma experiência enorme. Qual é que é o principal indicador em relação às formações? Questionários de reação. Isso. A maioria das perguntas do questionário de reação à formação avalia o quê? Satisfação. Se gostou, se o formador... Ok, se o formador dominava os temas, se a formação foi interessante, se isto e aquilo, mas tem muito a ver com... Medimos o impacto da reação tendo em conta a percepção do participante. E eu acho, Pedro, que tem uma coisa que é muito importante e que eu acho que deveria ser mais ativa, que é a questão, o pós-formação. Normalmente, as empresas contratam um formador por tantas horas. Você faz a sua formação brilhante, dentro de uma maneira que aqueles profissionais que ali estão naquele momento absorveram dentro do objetivo da formação. Impecável. Mas o depois... É aquilo exatamente que você falou. Não existe um botão on-off, ou aqui é o cenário que eu vou usar a aula 2, aqui é o cenário que eu vou usar a aula 3. Isso é muito difícil. Como é que ele consegue, de fato, aplicar isso? Eu só vejo uma forma, é um acompanhamento pós-formação, né? Onde nesse acompanhamento, de fato, você consegue avaliar, corrigir e trazer a pessoa para o tempo real. Voltando à analogia aí do futebol, que você colocou tão bem, seria alguma coisa tipo os jogos amigáveis, né? Você, pelo menos, tem que tentar ali fazer com que as pessoas treinem no ambiente mais real possível para que elas possam usar aquilo que eles aprenderam lá durante os treinos táticos, técnicos e por aí vai. Então, eu não sei sua opinião sobre isso. O pós, como é o acompanhamento e como as empresas veem ou dão abertura para o acompanhamento pós-curso, né? Que eu acho que é tão importante quanto. Né? Eu até tenho aqui uma observação a fazer também sobre essa analogia, que para mim é super incrível, porque quem me conhece sabe que eu fui atleta profissional durante mais de 10 anos da minha vida. E eu sempre coloquei isso que você disse em tudo da minha vida. Mas vou até aproveitar esse momento para aprender, porque talvez nem seja como é suposto ser. Mas eu me lembro que quando eu deixei de ser atleta e entrei para o meio corporativo, trabalhando em grandes empresas multinacionais, inclusive, eu tentei aplicar isso exatamente dessa forma. Quer dizer, eu sou responsável pela seção de vendas da França e Portugal, por exemplo, nessa empresa, que era o que eu fazia. Então, eu tentava me colocar em um ambiente completamente desconfortável, que era, o que eu posso fazer para... O que eu preciso saber, o que está em volta da minha função, porque no momento em que eu estiver na frente de um cliente, o cliente vai me perguntar coisa que não tem absolutamente nada a ver com a minha área,
né? Mas que é importante eu saber por quê? Porque como que eu vou vender um produto que eu não sei a base, que eu não sei os pilares né, o fundamento. Então a minha pergunta é também, voltando um pouquinho nisso, você como, né, psicólogo comportamental dentro dessa área, é uma coisa aplicável em todos os âmbitos da nossa vida? Ou seja, falando agora como um jovem, ou seja, isso eu posso aplicar isso em tudo que diz respeito ao meu crescimento, seja pessoal, profissional, psicológico, enfim. É uma coisa aplicável em tudo ou realmente se limita só a esse ambiente de aprendizado corporativo, por exemplo? Eu diria que é um bom ponto é um bom ponto de reflexão. Eu diria que a base de qualquer temática eventualmente que tu queiras colocar na tua vida tem subjacente aprendizagem. Tem subjacente a aquisição de conhecimentos, a passagem do ponto A para o ponto B. Qualquer coisa que façamos na nossa vida tem inerente ou tem subjacente esta ideia de aquisição, de melhoria, de desenvolvimento. E sempre que nós colocarmos esta variável de aprendizagem na equação, eu diria que se torna quase obrigatório fazer esta conciliação de fatores. Por exemplo, uma coisa nas empresas que eu sinto muito, que é, e eu assumo essa responsabilidade, eu não posso deixar à qualidade individual do meu participante e só a essa qualidade individual, a capacidade que ele terá ou não de fundir a aprendizagem de sala com a realidade complexa do dia-a-dia. Eu não aceito, eu enquanto formador é um grau de exigência que eu tenho que colocar a priori. Eu não posso deixar o meu participante depois dele sair da sala, eu não o posso deixar órfão dessa vertente. Ponto. Ou seja, há pessoas que têm capacidade para fazer esse caminho sozinhos? Mas na perspectiva daquilo que é a capacitação, o processo de ensino-aprendizagem, eu devo ser responsável por criar a metodologia que ajude, que acompanhe esse processo e facilite esse processo de transferência. E indo um bocadinho também ao encontro da questão do Eduardo, esse processo para mim começa antes. Mais do que na vertente on the job, ou side by side, que era basicamente o que estávamos a falar, e até antes na vertente da formação em sala, isso começa verdadeiramente no diagnóstico, não é? Naquele chavão do diagnóstico, de conhecer. E a questão é que se eu não diagnosticar bem os tais vetores, se eu não perceber, ok, vamos dar uma formação na área das vendas, quais são, vetor 1, quais são os processos com os quais os vendedores trabalham diariamente? Quais são os processos que eles seguem? E quando eu digo processos realmente. Os fluxogramas, as atividades decompostas em tarefas, os executantes mapeados, os SLAs, os timings do próprio processo, os responsáveis do próprio processo, os recursos necessários para cada um dos processos. É disto que eu estou a falar quando falo de processos. Ou seja, mapear verdadeiramente o processo. Perceber quais são os sistemas e as aplicações. Qual é a oferta que é trabalhada? Os produtos que são trabalhados, as características, os benefícios. Se eu não conseguir dominar isto a priori, eu não consigo montar uma ação de formação que seja verdadeiramente impactante nessa transferência. Então, quando estou a treinar as pessoas em sala, todos esses vetores estão no treino. Porque quando o vendedor chega à placa de vendas, ele não vai desligando, agora ligo o botão do processo, agora desligo o botão do processo e ligo o botão da oferta. Agora desligo a oferta e ligo o botão da técnica da venda. Agora desligo a técnica da venda e ligo o botão do sistema, porque é a altura de fazer registro. O processo é complexo e todas essas variáveis estão ativas permanentemente. E é assim que nós os temos que... E não tem sequência, né? Não tem sequência. Num projeto que é um dos projetos, se calhar, o projeto dos projetos mais... tem que ter alguma ponderação a dizer isto para não ficarem aqui com inveja, mas um dos processos mais queridos, mais interessantes, dos melhores processos que eu tenho desenvolvido, há uma frase nesse modelo de experiência cliente que diz: ao dia de hoje, a experiência pode começar em qualquer lugar, a qualquer momento e seguir qualquer direção. Falo de experiência cliente. Ou seja, a experiência pode começar em qualquer lugar hoje em dia. Num smartphone, num tablet, a qualquer momento. Em casa,
na cama encostado na almofada, na sala, a conduzir, salvo seja, ou num qualquer local do mundo. E pode seguir qualquer direção. Então, o ambiente é cada vez mais de complexidade. Nós entramos numa loja que tem 2, 3 mil metros quadrados, que tem tem milhares e milhares de referências de produto. O cliente pode entrar livremente, sair livremente e seguir qualquer direção, tocar no produto, experimentar o produto. Ou seja, a experiência hoje em dia... Quase uma blockchain do conhecimento, né? Repare, a questão é que... descentralizado completamente. Completamente. Ou seja, a realidade é complexa. Então o treino vai ser redutor. A aprendizagem vai ser redutora quando a realidade é altamente complexa. E já não é só... e estamos aqui a colocar uma outra quinta variável que é a chave, que é que clientes temos ao dia de hoje, como é que eles se chamam? Portanto, para além dos vetores do processo, dos sistemas, das aplicações, da oferta, o quinto para fechar digamos, esta forma geométrica, o quinto vetor é claramente o cliente. E hoje em dia os clientes estão habituados a essa flexibilidade, que aumenta ainda mais a necessidade da abordagem complexa. E isto é uma temática que, com certeza, há muita gente a pensar nisto, e ainda bem, mas a realidade que eu tenho encontrado na grande maioria das empresas, e o Eduardo sabe, eu tenho trabalhado em vários países, e é transversal aos diferentes países, nomeadamente na aprendizagem corporate, na formação empresarial, está a anos-luz daquilo que é o treino de competências, por exemplo, no desporto, que claramente está digamos, a definir, digamos, aquilo que é best practices. As best practices neste momento estão claramente a ser definidas pelo treino desportivo, e nós estamos a ter, na minha opinião, a necessidade de acompanhar esse processo de uma forma muito mais rápida. Hoje, puxando isso que você falou, principalmente no atendimento ao cliente, né, na gestão de cliente, na experiência do cliente, existe o desafio complementar, que é a questão hoje de você ter multicanais, né? E por você ter multicanais de contato do cliente com sua empresa, você tem agora que juntar todos esses canais, né, que é o nome bonito que se dá omnichannel, né, fazer com que todos fiquem juntos. E pior, né, você tem que fazer com que esses canais que hoje têm métodos de abordagem totalmente diferentes. A forma que você aborda é diferente, porque você tem o físico e o digital, né? Aí hoje tem um termo, não sei se você já ouviu, que eu achei muito interessante, novo, chama-se Figital, né? Que é a fusão dos dois, né? Então, essa complexidade em complemento do que você já falou até agora, como a gente consegue dar essa visão omnichannel, no caso, por exemplo, alguém que lida com o cliente, no caso, aquele que está no relacionamento com o cliente, seja vendedor, seja canal de call center, seja o que for, né? E o Eduardo veja como, na decorrência do nosso raciocínio, nós chegamos a uma nova variável que aumenta a complexidade, que é o facto de a maioria das empresas, para não dizer todas, terem vários canais. E, portanto, a questão da omnicanalidade, ou do facto de existirem vários canais de interação, vários touchpoints, é uma nova variável que aumenta a complexidade e que impacta, obviamente, também no próprio processo de aprendizagem. Eu sou um grande defensor, e até se pensarmos, agora recordei-me um bocado desta analogia ou desta ideia, que é a omnicanalidade enquanto expressão tem a ver com essa ideia de fusão, essa vertente fusional dos diferentes canais. Diferentes canais que estão integrados, que têm uma perspectiva integrada, holística, da comunicação com o cliente. E, portanto, isso pressupõe logo o paradigma da tal complexidade. Se eu quiser separar e quiser... Não, eu agora vou desenvolver um modelo para o contact center e vou desenvolver... E depois, simultaneamente, as equipas dos canais escritos estão a desenvolver um outro modelo. As equipas de placa de vendas, dos canais físicos, estão a pensar num outro modelo. Portanto, essa visão redutora, ou seja, cada parte a pensar por si, digamos, o primeiro passo para as coisas não correrem da melhor maneira. E, portanto, obviamente aí a visão tem que ser complexa. E isso implica quase sempre princípios. Eu sou altamente defensor
de muito mais princípios e guias orientadores e muito menos scripts. Acho que isso é um dos primeiros passos que nos ajuda a ter essa capacidade de adaptação. Ou seja, pensar como um todo quais são os pilares da experiência cliente. Quais são, digamos, os eixos onde nós queremos que assente a nossa cultura de experiência cliente. E isso tem que ser transversal. A partir daí nós começamos a declinar isso do ponto de vista daquilo que são ações, metodologias e comportamentos. Mas tudo em coerência com essa base de princípios. Se nós queremos, por exemplo se o Eduardo tem uma empresa e quer que essa empresa, na sua cultura, tenha uma cultura de intimidade, de promoção de intimidade com os seus clientes. Então, nós temos que ir em busca de estratégias e comportamentos que criem esse tipo de intimidade. Quer tratar os seus clientes pelo nome? Quer ter comportamentos de auto-apresentação no momento da interação? O meu não é Pedro, posso saber o seu? Eduardo. Então, Eduardo, vem à nossa loja e precisava aqui de ajuda para escolher um novo smartphone. Se eu quero se eu tenho uma cultura que assenta na intimidade, por exemplo, na busca de intimidade, eu tenho que depois conseguir declinar essa cultura em comportamentos que sejam observáveis, tangíveis. Eu acho que grande parte do processo passa muito por isto. Buscar primeiro uma coerência grande num nível mais macro e depois não criar scripts rígidos, mas criar linhas orientadoras. E uma linha orientadora é não chegar à frase do discurso direto, que frase é que nós temos que dizer na interação com o cliente, mas chegar a estratégias comportamentais que é, a nossa linha comportamental é de ativação de nomes. Depois, qual é a frase que o Eduardo vai utilizar? Qual é a frase que o Pedro vai utilizar? Isso nós deixamos, essa flexibilidade, essa liberdade decisional, eu acho que isso deve estar do lado dos próprios executantes. É uma boa pergunta. Isso é um tema que sempre me intrigou e normalmente o pessoal de Contact Center, que ele faz o briefing com a empresa para entender como é que você quer que seu cliente seja tratado, né? A forma, coisas desse tipo. E eu acho que o atendimento ele tem que ser o mais espontâneo possível. Porque se as pessoas estiverem sabendo que estão sendo atendidas por robô, ótimo, tem aquelas perguntas. Certo. Mas se ela percebe que é um humano, e depois até você pode falar melhor sobre isso, se você tem conhecimento de alguma pesquisa hoje a gente vamos tentar falar sobre isso depois. Mas vamos lá, se eu sei que estou falando com humano, eu percebo que ali vai ter uma interação muito mais aberta. Aí a pergunta é, você dá liberdade para esse atendimento falar de uma forma realmente aberta, ou você restringe com medo que ele, no caso, espalhe-se muito e de repente fale de uma forma que pode até denegrir a sua marca, o seu produto, a sua empresa. Isso é um grande dilema, né? Certo. Quer dizer, porque você vai estar na mão, de repente, de uma pessoa que é um profissional que pode estar num dia mal, estar num dia ruim e por aí vai, né? Isso é complicado, né? Eu diria que, obviamente, essa não é uma pergunta de resposta sim ou não. É uma pergunta de resposta depende. E depende do quê? Depende do nível ou do grau de maturidade das equipas, obviamente. Há equipas que têm maturidade para ter maior liberdade decisional. Há equipas que é necessário ter uma abordagem eventualmente mais rígida, mais definida. E ambas, na minha opinião, são corretas se adaptadas ao contexto, às pessoas e às equipas e à sua maturidade. Ainda assim, eu acho que é da nossa responsabilidade, de quem trabalha no desenvolvimento de competências nesta área, de criar condições para que a liberdade decisional, dentro daquilo que é o espectro possível da decisão, que ela exista. Porque é essa liberdade decisional que traz aquilo que as pessoas procuram nas relações humanas. Espontaneidade, naturalidade, cumplicidade, proximidade, intimidade. Então, se há uma expectativa, deve, do nosso lado, enquanto prestadores de serviço, serem criadas condições para que a expectativa seja cumprida, que é, eu estou a ser atendido por uma pessoa. Exato. O comportamento humano tem que ser percepcionado. Se eu vou rigidificar ao ponto de a frase de abertura é sempre igual, a frase de acolhimento é sempre igual. Nós somos percepcionados não como humanos, mas como robôs, como uma vertente muito mais mecanizada. Portanto, a resposta não é simples, mas a reflexão é importante.
E o processo para chegar a essa... o processo para chegarmos a essa resposta é que é realmente o que é importante. Qual é o nível de maturidade das equipas, de que forma é que as equipas estão habituadas a trabalhar, qual é o conhecimento que as equipas e a capacidade que as equipas têm de construir os diálogos e as interações. E, portanto, é com base neste diagnóstico que depois se acaba por definir um bocadinho a abordagem, sendo que, independentemente da forma como iniciamos, começar com o fim em mente para mim é importante, que é o que é que nós queremos eu quero chegar, como endgame, não é? E o que eu quero são equipas com capacidade de, dentro daquilo, obviamente, que é o bom senso, o senso comum e são as guidelines da cultura e da experiência cliente que se pretende. Se o Eduardo tiver uma empresa e definir exatamente que tipo de cultura, que tipo de experiência é que eu quero promover, e se depois isso for declinado num conjunto de princípios, de guidelines mais ou menos rígidas, e depois der liberdade às suas equipas comerciais para eles terem essa capacidade de se sentirem livres e de colocar a sua identidade ao serviço da experiência cliente, isso é a melhor forma de nós os trazermos para o lado daquilo que são as boas práticas. Eu acho que isso é absolutamente fundamental. Desculpa, Eduardo, até tem aqui um complemento, né, inclusive a fazer sobre isso. Eu acho que é exatamente isso que você disse, mas o vendedor, aquela pessoa que faz o primeiro contato com o cliente, é muito importante que essa pessoa tenha sensibilidade de, até mesmo pela voz, entender qual que é o momento do dia daquele cliente. Porque pela voz você consegue saber muito sobre... Será que o cliente está bem disposto? Será que o cliente está estressado? Será que eu peguei o cliente num mau momento? Então, quer dizer, também ter essa mentalidade de... Vamos lá, vamos trabalhar essa sensibilidade. Porque nem todo mundo tem essa sensibilidade, não é? Quer dizer, às vezes você liga para o cliente está no meio de uma viagem, não ia custar nada você falar, olha, então tem uma boa viagem, quando voltar estou aberto para uma negociação. Portanto, isso é uma sensibilidade que também é trabalhada e não é todo mundo que tem, por exemplo, mas, não é? Mas já agora, eu acho que esse é um ponto-chave e deixem-me dar-vos aqui um exemplo concreto, que é uma premissa que está muito na moda hoje em dia, que é a lógica do customer-centric, ou seja, centricidade de cliente. Isso é um chavão cada vez mais comum. Pensar a estrutura, pensar a experiência pelos olhos do cliente. Conceptualmente, isto é muito bonito. O grande desafio é passar para a prática. Então vejam este exemplo. Vamos pensar num caso de uma seguradora. Um cliente que acaba de ter um acidente e que liga para uma linha de assistência minutos, segundos depois de ter tido um acidente, quando é atendido, eu diria em 90% dos casos, a primeira pergunta que vem do outro lado é número de cliente, número da pólice, número de processo. Então vejam como vejam como isto é, se quiserem, o exemplo mais fácil para percebermos a congruência que tem que existir entre a premissa que explora a cultura idealizada pela empresa e depois o discurso direto totalmente antagônico que gera a tal dissonância. Então, eu quero uma lógica de centricidade no cliente, e isso fica muito bem nos relatórios bonito, e por aí fora, e muito bonito, e não, queremos uma cultura de centricidade, queremos isto, queremos aquilo, e depois a primeira interação é processual, a primeira interação é de validação de dados, a primeira interação visa garantir a segurança da companhia e não a empatia com a situação do cliente. Olha, inclusive, tivemos no Brasil uma situação dessa com o carro. Porque deveríamos entregar o carro em uma seguradora, ou seja, em um lugar, só que estavam completamente perdidos. Então ligamos para outra seguradora. Não tinha, a pessoa que atendeu a gente não tinha obrigação nenhuma de dar pra gente uma informação, de falar, olha, você ligou pro lado errado, infelizmente não pode... Mas ele falou, olha, o senhor tá onde? Tô em tal lugar. Consegue, de repente, ter pelo número, porque eles disponibilizavam o número de WhatsApp da seguradora, consegue, de repente, me mandar pelo nosso WhatsApp da empresa aqui a sua localização e assim eu posso te dizer onde tem uma... Não tinha nada a ver com isso. Nada a ver, completamente nada a ver. Então, e você vê exatamente isso que você está dizendo. Quer dizer, ter essa sensibilidade bem apurada e saber que, ok, é bonito, né, ter ali aquele script, mas é muito mais bonito ter o cliente como o guia. Que ajuda, né, de fato. Exato. Mas vejam como o ponto começa exatamente
antes, que é, eu tenho que ter a capacidade de desenvolver modelos que já alimentam essas premissas, as premissas com as quais a organização se identifica. O treino das pessoas já tem que ter a complexidade das diferentes variáveis que ele vai encontrar na realidade, para que depois mais facilmente o colaborador faça essa transferência, mesmo que com liberdade para decidir, para ajustar, para se adaptar. Portanto, eu acho que todo este fluxo é importante e todas estas etapas, não há uma mais importante do que a outra. Elas são cumulativas e elas são quase que alavancagens das etapas seguintes. Mas é um bom exemplo que para todos aqueles que nos estão a ver, facilmente entenderão aqui a diferença entre criar portanto, criar um modelo que tenha realmente representação comportamental, ou criar um modelo que fica muito bem do ponto de vista conceptual, mas que depois ou é difícil para as pessoas executarem, ou os próprios processos não estão a permitir que essa execução aconteça, enfim, há vários motivos, mas garantir esta congruência eu acho que é um ponto-chave. Ainda sobre esse tema, hoje em dia falar de futurologia é extremamente realista, né? A gente fala futurologia, mas a gente deve chamar realismo, porque as coisas estão acontecendo tão rápidas, né? Antigamente você via alguma coisa como futurologia, demorava a chegar, mas agora você pensa e acontece. Isso é, se tiver aplicação de fato. E então, pensando assim, que já é uma realidade, mas cada vez vai ser maior, eu vejo inevitavelmente o futuro de um contact center, pelo menos por telefone, ser só de inteligência artificial ou robô. Eu acho que vai ser sim, o terceiro nível, você vai chegar no humano, né? Hoje já cada vez mais está forte, mas eu acho que isso daí é inevitável. Inclusive, conversando com executivos dessa área de contact center, eles já disseram o orçamento deles para frente é totalmente diferente, principalmente a pessoa de espaço. Antes, essas empresas de call center precisavam de muito espaço físico, né? Agora, a preocupação delas já não é essa, a preocupação é o que eu vou fazer com esse espaço físico. Cada vez mais vão ter menos pessoas sentadas nos pontos de atendimento do call center, vão ser máquinas, né? Isso é inevitável. Então, aí vem uma pergunta para você, assim, um insight que eu tive agora, quer dizer, vai chegar um ponto de o Pedro ser contratado para desenvolver o script de uma máquina, né? Sim, e na verdade isso... E treinar a máquina para que ela tenha algum comportamento, né? Isso de alguma forma já vai acontecendo, porque na verdade se nós formos verificando as premissas que estão subjacentes à inteligência artificial é aproximar a máquina do humano. Isso. O que significa que ensinar psicologia às máquinas é uma inevitabilidade, se nós pensarmos, não é? Portanto, esse caminho hoje em dia já acontece. Há muitas empresas hoje em dia cujo IVR, digamos, de contact center já é praticamente todo feito automaticamente. Eu acho que o grande desafio que já existe, e já muitas das empresas com as quais eu trabalho já estão nesse caminho, que é diferenciar claramente e tipificar claramente o tipo de experiências que são as mais... diferenciar dois grandes tipos de experiências. Experiências que são momentos de interação frequentes, que acontecem com muita frequência, que estão claramente tipificados, padronizados, que o cliente sabe o que quer, onde vai buscar, quanto vai pagar. Temos o self-checkout, temos o cliente pode entrar autonomamente numa loja e fazer tudo individualmente, mas depois vamos continuar a ter momentos que podemos chamar de verdade, que continuarão a exigir a interação humana. E o que vai acontecer, e o que já está a acontecer, é que, há momentos que nós podemos claramente, e interações que nós podemos claramente automatizar com a inteligência artificial ou com outro tipo de softwares e de ferramentas, mas a expectativa que os clientes começam a ter, se quiserem, por exemplo, se tiverem um problema e quiserem gerir um problema e uma reclamação que está a impactar na sua vida, a expectativa que eles começam a ter na resolução, na interação e nos processos inerentes à resolução destes momentos está cada vez mais alta. A exigência é cada vez maior. O que significa que, por um lado, nós vamos ter momentos de interação cada vez mais facilitados
devido às questões da tecnologia, mas por outro lado vamos ter seguramente maiores desafios na gestão de outro tipo de momentos. E basta pensarmos, sei lá, uma situação quase cotidiana que se eu tiver, por exemplo, ao deixar de ter água quente em casa, isso impacta no meu agregado familiar, na minha dinâmica familiar, e se eu ligar para o meu prestador de serviços que me vai arranjar o esquentador ou a caldeira, eu tenho naturalmente, por condição humana, muito mais necessidade de interagir com o humano do que interagir com uma máquina, não é? Portanto, eu acho que essa diferenciação acabará sempre por existir, colocando ainda mais exigência nas interações que precisam de ser, ou cuja expectativa é de interação humana, neste caso. Isso eu acho que é inevitável, mas vai ser com certeza, é uma coisa que já deve existir, quer dizer, eu não tenho acesso, mas vai ter uma profissão específica que vai ser o gestor do robô, vai ser aquele que vai fazer com que o robô cada vez mais esteja mais próximo do humano, né? Sim, imaginem, hoje em dia, por exemplo, tudo aquilo que são, imaginem, interações de script, por exemplo, de interações com clientes em canais como o WhatsApp e por aí fora, eles são construídos previamente. E, portanto, todas as dinâmicas, todos os fluxos que podem ser seguidos mediante as respostas dadas ou as escolhas dadas pelos clientes, elas estão pensadas, e esse pensamento e essa estrutura têm por base princípios de influência, princípios de influência e persuasão, princípios, se quiserem, de venda, de fazer o cliente confluir para decisões alternativas, para acelerar o próprio processo de decisão, para diagnosticar a própria necessidade. Ou seja, subjacente ao script, há toda uma estrutura de gene, se quisermos, psicológica e das ciências comportamentais e humanas que alimenta esse script. Esse script, ele, mesmo que seja produzido por uma inteligência artificial, ela teve que ser alimentada com um conjunto de premissas e de fundamentos que são psicológicos e que são fundamentos que depois permitem que, do ponto de vista da interação, do comportamento, das palavras escolhidas, das frases e das perguntas definidas, porque é que é a pergunta A e não a pergunta B? Porque é que a sequência é a A e não a B? E, portanto, eu creio que essa relação é inevitável, ou seja, termos pessoas cada vez mais especialistas a alimentar todos esses processos essas máquinas e essa inteligência artificial. Eu diria que isso vai ser uma inevitabilidade. Na verdade, já é. Mas vai ser uma coisa muito, muito interessante que, com certeza... Aliás, Eduardo, uma curiosidade, desculpa interromper, mas... eu diria que de há uns meses a esta parte há uma parte substancial do meu trabalho de concepção que tem o auxílio do ChatGPT, por exemplo. Lógico, faz todo sentido. Ou seja, há N coisas e muitas vezes quase como se eu estivesse a falar com um colega de trabalho. Eu faço perguntas ao ChatGPT na ótica da criatividade, na ótica de ele me confrontar, ele desafiar você, eu desafio para ele me desafiar, para ele me confrontar com que questões farias, que situações deveriam ser contempladas. E portanto isso já acontece hoje em dia, por exemplo, na minha profissão, nomeadamente nas etapas de desenvolvimento e de concepção. Ainda há relativamente pouco tempo eu quis criar um exercício de descodificação com algumas técnicas de código, de codificação, e eu criei com o ChatGPT exercícios de código para os meus participantes descodificarem. Isso tinha a ver com uma vertente mais lúdica. Eu, em 5 minutos, criei 7 ou 8 exercícios que eu teria demorado horas. É verdade. Para usar a cifra de César, para usar outro tipo de estratégias de codificação de informação, num exercício que eu quis criar com aquelas equipas. Portanto, em 5 minutos, eu acelerei um processo que me poderia ter demorado horas a fazer, a analisar, a picar ponto por ponto, a fazer as correspondências naquilo que eram esses mecanismos de código. Não é? E de forma alguma isso denigriu a tua capacidade autoral, né? De forma alguma. De todo. Aliás, curiosamente, esta semana, numa apresentação que tive, portanto, à gestão de um processo de uma empresa com a qual estou a trabalhar,
eu disse proativamente, porque estamos ali, é um processo de redefinição funcional e, portanto, e estamos a pensar em novas nomenclaturas, tendo em conta, se quisermos, o novo conteúdo funcional daquelas funções, aquilo que é a designação funcional. E eu, através do ChatGPT, eu encontrei algumas dezenas de alternativas para cada um dos níveis funcionais e sem qualquer tipo de problema eu disse, estas são as alternativas que o ChatGPT, com o enquadramento funcional que eu lhe dei, são as alternativas que ele nos pôs a pensar. Portanto, eu rapidamente, em 5 ou 6 minutos, eu consegui um conjunto de alternativas de designações e de busca daquilo que são as designações funcionais mais atuais hoje em dia, no setor, no caso da tecnologia, e rapidamente nós começámos a analisar essas alternativas e depois quem faz o filtro são as pessoas. Mas a quantidade, quando buscamos a criatividade e buscamos essa fluidez e essa quantidade, a inteligência artificial pode ter aí um papel brutal, não é? De aceleração. Foi muito interessante isso que você falou, porque às vezes parece que você deprecia o seu trabalho, né? Se você diz que teve acesso a uma ferramenta de inteligência artificial. Muito pelo contrário, você falou que você fez perguntas. A sua competência está em fazer a pergunta certa, né? Se você não souber o que você está a fazer, na realidade você não sabe fazer a pergunta. Exato. Isso é básico. É como um filósofo uma vez disse, né? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Você colocar uma pessoa que não tem capacidade técnica para fazer a pergunta correta para o ChatGPT, ela só vai perguntar que dia que eu vou morrer, que dia que eu vou viver, que dia que... Não Quer dizer, então você tem que ter uma vaga, competência técnica para fazer a pergunta certa, em tudo. Seja em tudo mesmo. Com uma pessoa, até mesmo com uma inteligência artificial. E é super interessante isso. Um professor que eu tive disse-me uma frase que ainda hoje recordo e utilizo muitas vezes. Que ele basicamente dizia, há 3 grandes níveis para aferir a tua competência. O primeiro nível é se és ou não capaz de simplificar. Simplificar é um dos maiores atestados de competência. A grande maioria, muitas vezes, e até quando estamos em estados de maturidade menos desenvolvidos, e já foi o meu caso no passado, que é, eu quero provar a minha competência, então isso leva-me, até por questões de ego, a complexificar. E aquilo que eu tenho claramente, e a vida tem-me ensinado, é um dos grandes indicadores de competência, exatamente o contrário, que é tornar simples, simplificar. E na altura o meu professor dizia-me isso e eu hoje em dia, para mim isso é chave, que é simplificar, atesta claramente a minha competência. O segundo elemento é se és ou não capaz de fazer boas perguntas sobre a temática. E o terceiro nível, que é se és capaz de ensinar a temática. Ensinar exemplificando essa temática. E, portanto, no fundo, simplificar, formular perguntas e ensinar são 3 grandes níveis de competências. E aquilo na altura fez-me algum sentido, mas só com o avançar da carreira e os desafios é que isso passou a ser claramente visível a olho nu. E muitas vezes nós estamos em situações onde nós percebemos que para vender a ideia e queremos muitas vezes sermos reconhecidos como competentes, a primeira tendência é falar muito, né? Falar muito, complexificar. Querer ter a resposta na hora também, né? Isso é uma coisa tão legal, porque eu posso dizer que eu tive um mentor muito bom, assim, um dos meus treinadores, e até hoje a gente ainda se fala. E isso é exatamente o que ele sempre dizia. E agora com essa coisa do WhatsApp, então tem gente que adora mandar áudio. Eu não sou muito de mandar áudio, não. E aí uma vez, pouco tempo atrás, eu liguei pra ele, aí tava falando sobre um tema, sobre algumas dúvidas, e aí eu mandei pra ele um áudio. Aí o áudio tinha 1 minuto e 15 mais ou menos. Ele me mandou um áudio falando assim, eu acredito no seu potencial, agora resume isso tudo em 30 segundos, por favor. Então, quer dizer, isso vai muito de encontro com exatamente isso que você está dizendo. E depois ele sempre me disse, Igor, o que eu sempre te disse?
quantos ouvidos você tem, quantas bocas você tem. Então tenta ser mais prático. Não é para você falar muito não, fala pouco que o ouvido é que é a ferramenta ali. Ontem por acaso eu estava num evento, numa palestra, e eu vi uma frase de competência que eu achei. Ele disse que competente é aquele que vê o problema e resolve, né? E que é uma coisa que está muito distorcida hoje em dia, né? Porque o símbolo de competência baseado no que você está dizendo são as pessoas verem o problema e querendo torná-lo complexo, né? Para mostrar que sabem e que resolvem. Não, você tem um problema, eu não preciso saber qual é o problema. Então, quer dizer, traga já a solução. Para que você vai trazer o problema? Eu não preciso. Eu preciso saber. Aí você é competente se você fizer isso. Aliás, eu posso até partilhar algo convosco, Igor e Eduardo, que é, se eu vos disser que 70% a 80% das boas práticas, que a grande maioria dos modelos de maior sucesso que eu desenvolvi para várias companhias em vários países, 80% dessas boas práticas vêm da realidade e não de mim, ou seja, são práticas que eu vi serem feitas, executadas pelos vendedores na placa de venda, pelos colaboradores, pelos executantes, e que eu no fundo limito-me a ter a capacidade, obviamente, de identificar que é uma boa prática, trazer para um campo de estrutura e até de simplificação, para que depois ela possa ser transversalizada a todas as pessoas. Ou seja, resumindo, grande parte das boas práticas da maioria dos modelos vêm empiricamente da experiência que nós podemos facilmente aceder da solução dos executantes. Ou seja, grande parte das soluções vêm dos executantes. E isso é uma coisa que eu acho que esta vertente empírica, a busca da solução sempre conectada com a experiência empírica. Agora, o que é que acontece muitas vezes? É que eu, se for ter com um colaborador, seja ele de que função for, e se eu lhe perguntar como é que fazes o processo A, muitas vezes ele tem dificuldade em verbalizar, em tangibilizar as etapas. Porque isto está num patamar de competência inconsciente. É mais ou menos como nós, quando colocamos as mudanças no automóvel. Nós não pensamos que agora estou nas 3.000 rotações, eu tenho que pôr a terceira e a quarta e a quinta. Então a competência está num patamar inconsciente. Eu executo naturalmente. E se eu for perguntar a um colaborador como é que ele faz, como é que ele executa, que etapas segue, que atividades realiza, que tarefas realiza, que comportamentos executa, ele pode ter dificuldade em tangibilizar, em identificar. E muitas vezes o trabalho do consultor, fazendo aqui esta ligação, o trabalho do consultor é a capacidade de, nesse diagnóstico, identificar essas boas práticas e fazer esse percurso da competência inconsciente para a competência consciente, em que nós vamos colocar aquilo numa estrutura, vamos simplificar, vamos, se quisermos, dar alguma cadência, algum fluxo que possa depois ser replicável, que possa ser consistente. E uma coisa é nós estarmos a querer promover a mudança numa pessoa, mas se nós tivermos uma empresa que tem 3.500 vendedores ou 20 lojas no país, temos essa necessidade de criar esta capacidade para as boas práticas serem transversalizadas, serem executadas não por um, não por dois, mas por centenas ou milhares de colaboradores, não é? Isso tudo que a gente está falando mostra exatamente essa complexidade hoje desse mundo aí, né, que tem aquele termo, o VUCA, né? E eu te pergunto, as empresas hoje precisam mudar, né? Então elas estão trabalhando sempre em processos de mudança, porque elas têm que acompanhar, seja uma mudança por inovação, seja uma mudança por processo, né? Mas elas estão sempre num processo, tem que mudar por alguma razão. Aí vem aquela questão da cultura, da resistência à mudança. Você, nessa tua trajetória, você percebe que essa flexibilidade, por conta até dessa abertura, que as pessoas hoje, bem ou mal, estão mais informadas, né? Quer dizer, com a internet você recebe muitas informações. Se são boas ou ruins, quer dizer, cada um filtra, mas elas estão bem informadas, estão até sobrecarregadas de informação. Então, com essa, vamos dizer assim, com essa abertura maior, você percebe que hoje, principalmente os mais jovens,
você percebe que eles estão mais abertos e mais, vamos dizer assim, adaptáveis à mudança, porque isso é, em termos culturais, quando você muda, a pior coisa que tem é isso, é você conseguir fazer com que aquela cultura que era A passe a ser B, né? Quer dizer, pela mudança. Como é que você vê isso hoje? Ou nada mudou? Ou seja, eu não tenho uma resposta pensada sobre isso. Agora, eu tenho aquilo que é a minha sensibilidade. Certo, né? é isso que vale. E a minha sensibilidade, o que é que me diz? Diz-me que, por exemplo, esta geração mais recente está eventualmente mais predisposta a esse maior impacto de diferentes estímulos, e isso pode-lhes conferir alguma flexibilidade emocional, mental, eventualmente associada a essa ideia de estou aqui, estou ali, agora estou a fazer isto, agora estou a fazer aquilo. Eu acho que isso é um aspecto positivo. Qual é que é o grande desafio que eu verifico, ou vou verificando? Tem a ver com a questão da resiliência. Ou seja, se por um lado eu creio que é uma grande vantagem nós estarmos mais capazes, mais predispostos, digamos, a interagir com diferentes estímulos, isso nos cria uma maior flexibilidade mental, emocional e até de capacidade de recolha e de análise de informação. Por outro lado, nós estamos com os limiares de atenção cada vez mais curtos, nós temos com o nosso tempo médio de atenção, e isso é cada vez mais visível e até condicionado pelas redes sociais. Os tais 3, 5 segundos, nós estamos a ver um Reels ou um vídeo e ou aquilo nos capta nos primeiros segundos ou nós fazemos scroll down, não é? Passamos para o próximo, e portanto há aqui um bocadinho esta lógica meio que paradoxal entre, por um lado, nós estamos muito abertos a receber estímulos novos, por outro lado, altamente menos predispostos a ficar, nomeadamente quando somos confrontados com o primeiro obstáculo, o primeiro desafio, não é? E isso, eu creio que isso é um pouco uma... Enfim, isto obviamente é apenas uma reflexão minha, mas nesta perspectiva eu acho que é um bocadinho, como se costuma dizer, tem as duas faces da... Existe uma impaciência muito grande, né? Quer dizer, porque você é imediatista, na realidade é isso, né? Então, quer dizer, um processo de mudança é um processo normalmente que leva um tempo, é doloroso, né? Porque quando você muda, você mexe em zona de conforto, mas o que você fala faz todo sentido, quer dizer, cada vez mais essa gestão da mudança ela se torna também muito mais complexa e cada vez mais vai precisar de suporte, seja a nível de formação comportamental e também de consultoria, para que esse processo ele seja feito da forma mais competente possível. Quando a gente falou agora muito sobre essa questão de formação, novos modelos, uma maior, vamos dizer assim, competências novas que vão aparecendo. Isso é transversal a vários países. Você que tem experiência em outros países, com outras culturas, quer dizer, você, por exemplo, ser contratado por uma empresa para uma formação em Portugal, uma empresa para uma formação em Angola, uma empresa para uma formação, sei lá, no Brasil, uma empresa para formação Moçambique, na Espanha, Moçambique. É diferente? Você tem que se estruturar de uma forma diferente, você tem que ter um tipo de uma metodologia diferente? Bom, eu diria que obviamente existem padrões. Por exemplo, no ano passado, portanto estará a fazer agora um mês, eu estive a dar formação em Espanha e honestamente eu não senti grandes diferenças quando comparada com a realidade portuguesa. Quer do ponto de vista daquilo que foram os nossos desafios metodológicos, conceptuais, de preparação, da forma como nós comunicávamos, as técnicas de comunicação, de interação, o envolvimento do grupo. Portanto, eu diria que eu pessoalmente não senti grandes diferenças. Agora, existem outros padrões, nomeadamente quando vamos para uma perspectiva mais macro, mais cultural. Ainda assim, Espanha e Portugal, eu diria que a gênese cultural, Espanha e Portugal há de ter uma gênese cultural até relativamente parecida.
Mas, por exemplo, se eu, quando estive a dar formação na Guiné-Bissau, obviamente que senti muitos desafios, mas que depois estão inerentes a variáveis que também são muito concretas e que nós eventualmente podemos trabalhar previamente. E uma delas tem a ver qual é o conhecimento, qual é o ponto de partida, certo. Qual é o conhecimento, qual é a competência, o ponto de partida na competência dos nossos participantes. O grau de exigência diminui também, né? Portanto, obviamente que quando eu estive nos projetos ligados à Guiné, à Guiné Telecom, mas na Guiné-Bissau, obviamente que a variável que eu senti que necessitava claramente de adaptação da minha parte tinha a ver com o grau de competência que eu iria colocar como bitola, como exigência para aqueles participantes específicos, tendo em conta o ponto de partida. E obviamente que isso impactou na decisão sobre os conteúdos a trabalhar, impactou na metodologia, no tipo de metodologia, nos exercícios que fizemos, no envolvimento que quisemos criar com os próprios participantes. E, portanto, aquilo que eu diria que, sim, existem diferenças, mas essas diferenças também podem ser identificadas quase que variável a variável. Por exemplo, se nós trabalharmos mercados como o mercado angolano ou o mercado moçambicano, as pessoas são muito mais abertas, são muito mais extrovertidas, é uma cultura mais extrovertida do que a cultura portuguesa. E, portanto, se calhar, do ponto de vista metodológico, nós temos que por um lado, envolvê-los muito mais, ter uma abordagem, se calhar, ainda mais coparticipada, uma abordagem, se calhar, até de atividades de energização, fora do ambiente, do ambiente, no espaço exterior e não só no espaço interior. E o lado lúdico, por exemplo, para projetos em Angola, e o Eduardo sabe isso tão bem ou melhor do que eu, é muito importante, ou seja, criar metodologias que depois se adaptem à personalidade, ao padrão personalístico da cultura angolana, é diferente da cultura portuguesa. A cultura moçambicana já será eventualmente mais parecida com a cultura, se formos, por exemplo, para o Brasil, a personalidade padrão é ainda de maior extroversão, de maior energia de interação, de relacionamento, de comunicar, de falar, de pôr em comum. As pessoas muito mais facilmente assumem o palco. Em Portugal, nós muitas vezes temos 15 participantes numa sala, ou temos um auditório com 70, 80 participantes. Se nós lançarmos o desafio, quem quer vir... Corre o risco de ser um silêncio sempre... Eu na brincadeira muitas vezes até costumo dizer, mas só um de cada vez, porque ninguém se mexeu, não é? Ninguém se mexeu. Eu na brincadeira costumo até dizer, malta, mas só um de cada vez para não se atropelarem. Porque na verdade ninguém levantou o braço. É que no Brasil já é ao contrário, né? Você tem que falar um de cada vez. Portanto, ou seja, na prática, tudo o que são estratégias e técnicas de interação, de gestão de grupos, da própria narrativa que é contada, a forma como ela é contada, os exercícios que depois alimentam a metodologia. Por exemplo, num grupo, por exemplo, no Brasil, se nós, digamos, alimentarmos uma interação que seja muito de participada, corremos o risco até de ter dificuldade a gerir o tempo, de ter dificuldade a conseguir conduzir a própria temática para os pontos. Porquê? Porque muita gente vai querer participar, muita gente vai querer falar, muita gente vai querer, digamos, partilhar a sua história. Então, se nós tivermos uma abertura demasiado, ou uma metodologia demasiado aberta, isso pode ser um desafio para o speaker, para o formador. Em Portugal, se calhar, muitas vezes temos que ter esse tipo de abordagem. Puxar à participação, vincular quase que individualmente o grupo, puxando individualmente por cada participante, não é? Procurando ir buscar o contributo individual, porque naturalmente ele pode não surgir. Isso para mim é uma coisa interessantíssima, porque eu venho de família, ou seja, toda a minha família, eu paro de pai, meu pai, minha avó, minhas tias, todos professores, e eu também dei aula de educação física, dei aula até em escola para crianças, e é justamente sobre isso. Você como formador, você provavelmente
aprende muito mais e cada vez mais em cada experiência que você tem, ainda mais em outros países, né? Quer dizer, porque às vezes uma metodologia que funciona em um país pode não funcionar em outro e vice-versa. Então, como que é para você nesse sentido, assim, agora falando como um professor, né? Como que você gere tanto essa expectativa pessoal sua de que é preciso, né? É importante eu fazer um bom trabalho, não só porque é o meu trabalho, mas também para realmente levar o conhecimento e somar de alguma forma com esse time, com essa equipe. Como que você gera essa expectativa interna? Eu diria que nós, na minha área, e eu trabalhando com uma gênese muito de ciências humanas que são ciências probabilísticas, ou seja, nós não temos a certeza que 100% das pessoas vão reagir da mesma forma, ou seja, não são ciências exatas. E nessa perspectiva, isso quase que me obriga permanentemente a estar num processo de melhoria contínua. Ou seja, isso obriga-me permanentemente a aprender com o curso de formação que acabei ontem. E, portanto, é uma inevitabilidade. Na minha área, isso é uma inevitabilidade. Ou seja, ser permanentemente um produto inacabado, um formador inacabado, e isto, de todo, não quero que isto soa clichê, mas é mesmo a realidade, que é, eu estou permanentemente a pôr-me em causa. E, por exemplo... E fazendo autocrítica sempre, né? Não tem jeito. Não tem jeito, ou seja, reparem, e com a minha equipa muitas vezes nós discutimos isso, até muitas vezes na busca daquilo que pode ser o perfil de consultores ou formadores para trabalharem connosco. E tem muito a ver com isso, que é, eu acabo de dar um curso de 3 dias, sou avaliado pelos meus participantes e saio da sala lá em cima. Amanhã o grupo não me conhece. Amanhã eu começo literalmente do zero. Ou seja, eu na quarta-feira finalizo um curso e saio completamente em alta, com o reconhecimento dos participantes, com o impacto, com aquele bem-estar de que fizemos um bom trabalho. Amanhã eu zerei como se diz no Brasil, zerei o ponteiro e amanhã eu recomeço do zero. Então essa capacidade de recomeçar, esse mindset de nos reenergizarmos. E também ser criativo, né? Essa criatividade de ser cada vez melhor e melhor. É o que é. Ou seja, nomeadamente, obviamente em muitas outras profissões, mas na minha em particular, nós estamos permanentemente a ser expostos a este estímulo de avaliação permanente. Em que, por melhor que tenha sido a avaliação que fizeram do nosso trabalho no projeto A ou na formação A, quando chegamos ao projeto B, o ponteiro voltou ao zero. E isso é muito interessante. Eu e a Dari, a gente sempre está conversando sobre assuntos completamente aleatórios. E a gente tava aí, ela estava até me falando uma coisa que eu nem sequer sabia. Os melhores médicos do mundo estão na Índia, onde a capacidade, ou seja, é extremamente precária em alguns pontos, o que obriga os médicos a ser extremamente criativos. E a criatividade deles fizeram com que a ciência evoluísse exponencialmente de forma prática. Coisas que nunca se foi imaginado em fazer, fizeram na Índia, deu certo e foi para o mundo. Então, quer dizer, aí também mais uma prova de que a criatividade é tudo, né? Há aqui um ponto que eu acho também importante, até como reflexão, que é, obviamente, que este mindset e este grau de exigência tem o reverso da medalha. E eu recordo-me há uns meses, num grande evento que tive o privilégio de liderar, uma plateia de 450 pessoas, um dia que foi incrível, com vários desafios, com várias dinâmicas. No final, o feedback foi incrível. E eu lembro-me quando fiz a viagem do local do evento para a minha casa, foram tipo 2 horas de caminho, eu naturalmente vinha a pensar que a forma como eu abri o evento podia ter sido melhor. A minha frase de abertura não foi a ideal. Naquele momento específico eu deveria ter feito B e não A. E também já dei por mim várias vezes a refletir na perspectiva de, ok, isto tem uma grande vantagem, mas também
temos que saber dosear esta autoexigência sob pena de nunca conseguirmos quase que festejar o sucesso, não é? Ser uma insatisfação permanente, não é? Quase como uma espécie de uma espiral. Martírio, né? Um martírio, uma espiral de insatisfação ou de exigência que enfim, que tem o seu lado bom, e eu falo por experiência própria, porque eu sou assim, mas tem o reverso da medalha, que é uma autocrítica, uma autoexigência, e muitas vezes nos obriga ou nos coloca o foco muito mais naquilo que não correu bem, que pode ter sido um ponto ou dois, e todas as outras coisas correram muito bem, não é? E portanto, dosear isto é algo que é importante até para a nossa saúde mental. E é perigoso, né? Porque às vezes você vê, tem um olhar tão crítico que às vezes você não está vendo o que é bom e você perde tempo, né? Porque de repente você pode desprezar uma coisa que é muito boa, né? Porque você tá com um olhar tão crítico, tão pessimista sobre aquele projeto, que você vai dar foco só no ruim. Então isso é extremamente preocupante. Sem dúvida. E não só isso, né, cara? Eu posso falar até mesmo por causa, volto aqui no assunto, né, da época que eu era atleta, eu tinha esse problema. Eu não tinha maturidade para lidar com o que eu fazia de bom. Ou seja, para mim só me interessava o que estava ruim. E quando você foca demais no perfeccionismo, o que é bom passa ao lado. E não pode ser assim. Focar naquilo que é bom. Se é bom, é bom. Tem que ter essa maturidade de ser um especialista coerente. Você é profissional, você é bom, você se capacitou, as pessoas confiam no seu trabalho. Então, seja maduro o suficiente para, eu fiz bem, eu sou bom nisso, faço isso bem. Né? Quer dizer, eu na época que eu dava aula, basicamente, era uma coisa que eu sempre falava. E como o Cristiano Ronaldo mesmo disse, eu sou o melhor. E não é por soberba, é porque ele reconhece todo o esforço que ele fez para estar onde ele está. Não é talento, não é, ele quer dizer, ele não é um Messi, um Ronaldinho Gaúcho da vida, não. Aquilo é talento. Ele é um cara esforçado, ele é bom, porque ele buscou aquele reconhecimento. Então, isso é muito importante, essa maturidade. Né? Eu, por acaso, nesse sentido, uso muito uma premissa nos meus diálogos internos, que é as emoções da derrota e da vitória devem durar apenas um dia. Ou seja, eu ficar mal com a derrota ou ficar altamente extasiado ou eufórico com a vitória, isso deve acontecer em 24 horas. A partir daí, eu tenho que me focar no meu processo de olhar para frente, de melhoria, exatamente. Ou seja, eu muitas vezes penso isso, ou seja, que foi incrível, tudo correu lindamente, isto tenho que festejar, sim, durante um dia. Não correu tão bem, há coisas a melhorar, podíamos ter feito melhor, na vertente daquilo que é emocionalmente, não é? Tem que durar também um dia. A partir daí eu inicio o processo de melhoria contínua, de identificação daquilo que realmente são as oportunidades para eu crescer, para eu desenvolver metodologias, para eu me capacitar melhor, quer quando ganho, quer quando as coisas não são tão bem sucedidas como nós pensávamos. Agora passando para uma outra área que você também atua muito forte, que é a parte de motivacional, que é a parte de team building, reuniões de kickoff. Eu sempre faço uma reflexão e tomo muito cuidado com isso para não olhar para o espelho, né? E muitas vezes eu sempre questionei muito as convenções, principalmente convenções de venda, né? Tipo, a convenção de venda é aquela coisa maravilhosa, né? Que às vezes demoram 2 dias, né? Já participei de convenções de vendas assim de 2 dias em hotel 5 estrelas, né? Numa praia maravilhosa, coisas desse tipo. Então você ouve palestras ótimas, você faz, né? Aí eu brinco, né, que no último dia sempre é a festa de encerramento. Você fica bêbado, esquece de tudo, né? Quer dizer que, né? Então, mas aí a gente sabe que tem um fundo importante, motivacional. Então, sobre esse aspecto, team building, kickoff, convenções, qual é o segredo para você fazer que aquilo não acabe, também usando o exemplo que a gente falou lá nos treinamentos, nas 48 horas pós-evento, né? Sim, eu diria que esses eventos normalmente têm como objetivo essa energização, que tem mesmo esse cariz, que é no momento elevar os níveis de emoções, de camaradagem,
Portanto, às vezes isso está mesmo pensado e é mesmo ponderado dessa forma. Aquilo que permite passar da motivação à disciplina e da disciplina à consistência tem a ver com o processo que está subjacente. E voltamos ao mesmo. Ou seja, se uma empresa cria um evento onde investe milhares e milhares de euros e esse evento é se quisermos, um elemento avulso dentro daquilo que é uma estratégia de desenvolvimento das pessoas, ele dura 48 horas. Se aquele evento está alinhado com um processo mais longitudinal, que tem a ver com o engagement das pessoas, o desenvolvimento das competências, o trabalho da cultura, seja empresarial, seja da experiência cliente, seja aquilo que for. Se isso estiver interligado, se estiver num contexto de sequência, eu diria que é a única forma que eu creio existir de fazer isso perdurar para além das 48 horas. Portanto, a pergunta-chave é: isto vai ser um evento isolado ou está conectado, está intimamente ligado com um processo orientado para estas pessoas? Existem outras ferramentas de desenvolvimento de competências, de momentos de energização, seja através da sistemática dos líderes, seja através de eventos mais corporativos que envolvem todos, seja através da premiação, seja através do reconhecimento individual. Ou seja, há tantas variáveis que podem estar a ser pensadas em conjunto, que se estiverem a ser pensadas em conjunto, aumentam a probabilidade disso perdurar. Se o investimento for pontual, cria-se buzz durante 1, 2, 3 dias e depois a rotina, a espuma dos dias, como costumamos dizer, acaba por consumir a energia que se ganhou durante 48 horas do evento. Não é? Eu gosto muito como você fala, que aquilo perdurar é você não só ter a estratégia do pós, né? Mas você sempre causar a lembrança do que foi aquele kickoff, alguma coisa desse tipo. E você sabe que um dos eventos que nós fizemos, nós contratamos o Pedro e ele fez um evento, né, toda dinâmica, e no final gerou-se um mural com as pessoas que podiam fazer aquilo acontecer. Você comentou. E aquele mural ficava todo dia, todo mundo vendo aquilo. Então aquilo remetia sempre àquelas caricaturas. Sim, né? era um mural legal. Enquadrando, estávamos a falar de uma comissão executiva, não é? De uma grande empresa que tinha cerca de 12 ou 13 pessoas. E a ideia é sempre, obviamente, ter um elemento que possa perdurar. Isso. Portanto, partindo desta premissa, esse mural com as caricaturas das diferentes caras, dos diferentes diretores, administradores e por aí fora, e os objetivos, todo o trabalho que foi feito ao longo desses dias, e depois a oferta desse mural, estamos a falar do mural que era uma parede autêntica. Ele ficou a parede do meu gabinete, assim, toda. Ficou numa parede. Isso, lá está, isso são formas, estratégias que nós, assumindo como premissa de que este evento tem que perdurar, ele tem que ter elementos de vinculação no futuro. Então, se nós conseguirmos, por exemplo, alterar uma parede de uma empresa, em vez da parede estar branca, a parede ter um mural que remete para aquelas caras, para aqueles objetivos, para aquelas estratégias e outras coisas mais, isso por si só, fisicamente, todos os dias, quando entravam no gabinete do CEO, as pessoas, aquilo era... E quando fala lembrava, às vezes era engraçado que apontava. Que tinha lá os objetivos. E assinava embaixo, né? Com compromisso e por aí fora. Compromisso, muito interessante. Eu apontava assim, disse, olha ali o que você falou. Vamos lá pra frente. Então foi o Pedro. Realmente ele já tinha comentado a respeito. Que legal. O autor desse projeto. Foi fantástico. Pedro, eu com tantos desafios, né? Com você tão autocrítico como mostrou ser, né? Você tem sua vida light, né? Felizmente. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Para balancear, que é uma coisa que é muito importante, né? Para qualquer um, porque caso contrário a gente sabe que o balanço, né, entre a vida pessoal e o trabalho é fundamental. Caso contrário você explode, né? E eu tenho um dado recente, Portugal tem um índice altíssimo de burnout, né? Quer dizer, então isso é uma coisa preocupante. Sem dúvida. Então fala sobre você, como é que é o Pedro quando sai da formação, quando sai das reuniões executivas para que é contratado.
Essa é a parte mais fácil, não é? Essa né? parte do chamado lado B, mas que eu até posso iniciar esse capítulo aqui da nossa conversa remetendo para aquilo que eu disse inicialmente, que foi grande parte da minha carreira foi pensada para garantir esse equilíbrio entre o profissional e o pessoal. E parte desse equilíbrio é tempo. Tempo livre. Autonomia na gestão do tempo, para mim, é chave. E isso, felizmente, permitiu-me alimentar, ao longo dos últimos anos, uma das minhas grandes paixões, que é viajar. E pronto, as viagens são um traço altamente relevante da minha vida e eu não consigo fugir da questão quantitativa, mas também a reforço para que se perceba o meu grau de entusiasmo. Ou seja, eu estarei agora a visitar 100 países dos 196 que existem, e isso não é a busca de nenhum elemento quantitativo, que obviamente há sempre um certo orgulho do viajante que já visitou muitos países. Mas você tem no teu não é por status, é porque gosta. Na tua casa um mapa mundi quando você marca. E tal e qual. E eu não vou fugir, obviamente que todo o viajante com este grau de envolvimento tem sempre esse lado meio que egóico de eu já fui a 96 países, obviamente que ele existe e é normal que exista. Lógico. Mas a gênese é aquilo que é o match com a minha personalidade. Que é, reparem, existem 6 continentes, 196 países e 24 fusos horários. E eu só vou conhecer Portugal? É muita limitação, né? Reparem, isto é uma premissa que me acompanha desde sempre. Que é, o globo é demasiado grande e eu só vou conhecer Portugal? E isso é muito engraçado, porque não essa geração nova, ou seja, que ainda é mais nova do que eu, tenho só 31, mas essa nova geração nem tanto. Mas você pega alguém que tem normalmente mais de 40, ele vai sempre... não é todo mundo que conhece mais do que 3 países. E desses 3 países é Itália, Espanha, Portugal. Então, quer dizer, e França. Então, quer dizer, isso realmente, vindo de um português, é uma coisa que realmente é incrível de ver, porque o português é o povo mais imigrado do mundo, né? Não é tanto que tiveram, historicamente, os feitos que tiveram, mas... É incrível que realmente a mentalidade do português não é de viajar. E quando a gente pega alguém que conheceu 100 países, é realmente, uou, eu, por exemplo, fora da caixa. Na altura, quando eu percebi que isso era um traço da minha personalidade, da qual eu não queria e não podia fugir, eu quase que me senti refém desse meu traço de personalidade, eu olhei para a minha carreira dessa forma. Eu olhei para a minha carreira como, eu tenho que conseguir ter uma carreira, que me permita ter recursos para fazer o estilo de vida que eu quero fazer, recursos, sejam eles financeiros, sejam eles de tempo. E eu, quando há uns anos, já largos, decidi fazer a minha primeira volta ao mundo, ou seja, completar uma volta 360 graus ao planeta Terra, visitando na primeira 14 ou 15 países, aquilo para mim foi quase que uma espécie de o culminar daquilo que tinha sido uma idealização, que é, eu trabalho desta forma, eu tenho esta flexibilidade, eu não decidi ser carreirista, eu podia ter continuado uma carreira em grandes consultoras, eu podia ter entrado a trabalhar em empresas, ter feito um percurso vertical dentro de uma empresa, eu decidi não fazer. Foi uma opção minha. E foi uma opção minha altamente consciente, e foi uma opção da qual não só não me arrependo, mas que me alegro felizmente de a ter tomado, mas que foi a busca desta congruência entre aquilo que eu sou como pessoa e aquilo que eu quero fazer da minha vida. Ou seja, aquilo que eu senti sempre foi, eu não quero ser refém da minha carreira. Eu quero que a minha carreira seja uma alavanca do meu estilo de vida. Eu quero que a minha carreira seja uma alavanca da minha personalidade. Eu quero que a minha carreira, seja uma alavanca da minha felicidade. E eu sou feliz a fazer este tipo de coisas. Eu sou feliz a poder acordar de manhã cedo e ir surfar. Eu sou feliz a poder o vulcão iniciar na Islândia e eu gerir a minha vida para estar lá passado um dia.
Eu sou feliz para tirar 3 ou 4 meses do meu ano e correr o mundo e passar 90 dias a viajar a Mongólia e a viver com os nómadas da Mongólia, a explorar os icebergs da Groenlândia, a visitar a Patagónia do Chile, sei lá, a ir à Ilha da Páscoa, a explorar os lugares mais remotos do mundo, a subir o Kilimanjaro com um guia Maasai, a viver com as tribos Maasai. Ou seja, eu sou feliz assim. E a minha carreira tem que ser, digamos, uma alavanca para que isto aconteça e não o contrário. E puxar a mim o controle da minha vida foi um aspecto altamente essencial aos meus 27, 28 anos. E essas tuas viagens, você de alguma forma já mais ou menos deu a linha. São viagens realmente mais, vamos dizer assim, exploratórias mesmo, né? Quer dizer, mochila nas costas e pé na terra, é isso ou não? Sim, e quando o tema são as viagens, eu tento não ter de todo, nem preconceitos, nem juízos de valor, nem... Cada pessoa viaja da forma que quer, como se sente bem e aquilo que lhe traz felicidade. O tipo de viagem que eu gosto de fazer são viagens para os lugares mais remotos do mundo, para me expor a condições e a variáveis com as quais eu não estou habituado a lidar, e viagens que me permitam conectar com a natureza. Eu sou um apaixonado por montanhas, sou apaixonado por natureza, pelo mar e por lugares remotos. Eu não tenho a ambição de viajar os 196 países do mundo, mas tenho a ambição de viajar os principais lugares remotos do planeta Terra. Qual é o próximo? O próximo... Qual é o projeto? Sim, eu posso dizer que eu, ao dia de hoje, visitei, e quando eu digo visitei intensamente. 96. Conheceu? Conheci mesmo, explorei. Corri a Noruega, que é um dos países mais incríveis do mundo, do extremo norte da Noruega, Tromsø, até ao extremo sul, Kristiansand, por exemplo. E eu corri a Noruega toda de caravana, nos seus fiordes, nas suas montanhas, nas suas auroras boreais. Ou seja, quando eu digo visitei mesmo. O Chile, por exemplo, que é um dos países, basta pensarmos que o Chile representará cerca de 65% de toda a costa oeste da América Latina, que é um país com uma diversidade brutal. Já fui ao Chile 3, 4 vezes. Portanto, esta ideia de... eu não estou obcecado em ter mais países, eu estou obcecado Você não quer quilometragem, você quer... Imagina, em vez de ter ido 4 vezes ao Chile, eu podia ter ido a outros 3 países diferentes. Lógico. Portanto, isto é uma premissa grande que eu tenho, que é conhecer, explorar. Porque uma coisa... Reparem, o Chile, por exemplo, uma coisa é nós visitarmos o norte do Chile e o deserto do Atacama. Certo. Outra coisa é irmos para um dos locais mais remotos do mundo, que é a Ilha da Páscoa, que pertence também ao Chile, que fica a 6.000 km da massa continental. Portanto, fica a 6.000 km de Santiago do Chile, perdida no meio do Pacífico. E outra coisa ainda assim diferente é irmos para o extremo sul da Patagónia do Chile. Ou seja, o mesmo país pode-te dar experiências completamente distintas, realidades completamente distintas. E isso é muito aquilo que me atrai, não é? E o próximo projeto? Exato, entretanto entusiasmei-me. O próximo projeto tem a ver com... Eu tenho aquilo que designei da Missão 99 e a minha ideia é fazer agora uma próxima viagem de 3 países. Portanto, o 97º, portanto, o país 97, o país 98 e o país 99. Por que não fecha o 100? O 100 vou deixar para uma viagem exclusiva para o 100º país. É? Eu já sei, ou pelo menos já idealizei qual será o 100º país. Os 3 países da missão 99, que eu designei assim, vai-me levar ali para um lado da Ásia, uma Ásia profunda, que é uma parte que eu posso... Alguns vizinhos da Mongólia, para não estar aqui sim, alguns vizinhos da Mongólia que eu quero muito visitar. Mas você falou, você inclusive fez alguma coisa para o National Geographic, né? Sim, ou seja, isso foi, digamos, o culminar de 2 grandes paixões, que é a minha paixão de viajar e a paixão da escrita. Eu adoro escrever, sempre escrevi, sempre tive o hábito de escrever sobre as minhas viagens, e nessa conjugação surgiu a possibilidade de eu
escrever enquanto storyteller para o National Geographic, criando, digamos, um produto, uma grande história, que é o Giro ao Globo, que no fundo o Giro ao Globo são, digamos, as histórias, as narrativas das minhas viagens à volta do globo. E isso, como deve imaginar, para mim foi altamente... Ser convidado para escrever para o National Geographic. Lógico. Foi incrível, foi uma oportunidade única, da qual obviamente retirei muitas aprendizagens. E foi... Você continua com esse projeto? Giro ao Mundo? Esse projeto teve na parceria com o National Geographic, durou durante sensivelmente um ano e meio, mas do projeto do Giro ao Globo, hoje em dia, e fazendo já aqui publicidade, hoje em dia na ótica da vertente motivacional e enquanto speaker, é a minha principal palestra, que é o Giro ao Globo, em que basicamente eu faço fusão entre... ou a ideia basicamente é como é que 100 países e os lugares mais remotos do mundo podem ajudar a tua empresa, podem ajudar o desenvolvimento de competências das tuas equipas. E felizmente isso começou um bocadinho de forma meio que aleatória, pessoas que conheciam o meu trajeto fizeram essa associação naturalmente entre as viagens e aquilo que eu escrevi para o National Geographic e a minha profissão, e comecei a receber convites para ir fazer palestras nesta ligação. Veio o primeiro, o segundo, o terceiro convite. Neste momento já fiz 7 palestras do Giro ao Globo para grandes empresas aqui em Portugal, e é uma área que eu quero continuar a investir. Portanto, o Giro ao Globo, se quiserem explorar, com certeza vai ter aqui, né, indicado o caminho para você poder ver o Pedro no Giro ao Globo. Sem dúvida. Por exemplo, imaginem, o que é que será que percorrer 4.000 quilómetros no território da Mongólia, vivendo com diferentes famílias nómadas, vivendo como nómada durante semanas, o que é que será que isso nos pode levar a aprender? O que é que será que isso nos pode ensinar? O que é que a cultura nómada, como é que a cultura nómada poderá impactar no desenvolvimento de competências de uma empresa, na vertente da sua capacidade de resposta à mudança, de análise de contexto, de processos de tomada de decisão? Ou seja, existem relações incríveis que depois criam, se quiserem, reparem, dos 8 aos 80 as pessoas adoram viajar. Então, aquilo que eu comecei a perceber é que é muito fácil para as pessoas, em vez de pensarem na perspectiva técnica da competência, chegarem lá através desta vertente da viagem, desta analogia da viagem, desta metáfora da viagem. Você cria um sonho, não é? É uma coisa que todo mundo quer dizer, é muito interessante. E foi algo que eu tenho vindo a consolidar. E pronto, neste momento existe mesmo já esse produto que eu já testei em várias organizações, e as coisas têm corrido muito bem, e é algo que eu quero continuar a desenvolver. Fora isso, gosto de cães, né? Tem vários, sim, né? Sim, eu continuo ainda a dizer que tenho cães, embora já só tenha um, porque o outro infelizmente já partiu, mas sim, os cães também fazem parte aqui da minha personalidade. E o Sporting também, já agora. Agora você pode falar, esse ano você foi campeão, sim, né? Então, ou seja, eu neste momento sou sportinguista e campeão, não é? Então é outro nível, né? O que é importante também, já agora o meu clube no Brasil é o Palmeiras, também é verde e branco. Pô, soubesse tinha colocado verde no background dele ali. Só que Leão come periquito, né? Do Palmeiras. Mas por acaso é engraçado, porque os adeptos do Sporting e do Palmeiras... Não, desculpe, Palmeiras é porco. Palmeiras é porco. Sim. Mas é engraçado que muitas vezes nas redes sociais os adeptos do Sporting e do Palmeiras até têm uma certa afinidade, até pela cor do equipamento, e até o torcedor do Palmeiras gosta de ser torcedor do Sporting. Embora o Palmeiras a origem seja italiana, né? É o Palestra Itália, né? Exatamente. Não é lá no Brasil, para os portugueses, o Vasco, né? Que tá. E o falecido Portuguesa de Desportos, que já foi um time muito, muito forte. Mas agora também com tantos treinadores portugueses no Brasil, agora o Abel Ferreira no Palmeiras e por aí fora. Então tem a relação até se aproximou mais. Isso aí. Pedro, infelizmente o nosso tempo é curto, né? A gente tinha conversa para muito tempo. Se a gente entrasse
nesse viés agora das viagens. Isso é um programa à parte que depois a gente vai fazer. Já vou roubar esse convidado, já vou tentar sequestrar ele pro meu podcast. Eu quero falar só das viagens agora. O Igor tem o podcast dele, é mais light, é menos... É um podcast mais aberto. Se for para falar de viagens, o convite fica já aceito. Tá feito. Então, muito obrigado, Pedro, pela sua presença. Como falei antes, todas as informações sobre o Pedro, contato, vocês vão ter embaixo, né? Vocês vão ter acesso a isso. Mais uma vez, agradeço a audiência. Por favor, não esqueçam de dar lá o like, tá? E apertar a subscrição, o famoso sininho, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.